Um jovem, ignorado por seus irmãos, abandonado por sua família, vendido como escravo por seus próprios entes queridos, levado para uma terra estranha e estrangeira, lá lançado num cárcere injustamente, mas depois Deus o colocou no lugar onde Ele queria. E como diz o final do livro de Gênesis, quando José, ao reencontrar seus irmãos, talvez a narrativa mais linda de reconciliação e de reencontro, igualando-se a de Esaú e Jacó, na minha opinião, seus irmãos temendo vingança, seus irmãos temendo retaliação por todo o mal que eles haviam aplicado a José, José declara celebremente: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Que homem é este, que consegue ver a injustiça, que consegue ver a maldade, que consegue ver a injúria como uma oportunidade de Deus agir e revelar a sua glória? Esse é José. E lá no capítulo 39, versículo 20, apenas um momento, um pequeno relato de uma das agruras enfrentadas por José, quando diz assim: então o senhor de José, o Potifar, o general de Faraó, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. A história de José começa lá no capítulo 37, quando José recebe de Deus uma visão. Recebe de Deus a visão de que ele estaria no centro da história, imponente, ereto, majestoso, e seus irmãos curvados diante de si, reconhecendo em honra e em respeito a autoridade que José tinha. Mas José era um dos irmãos mais novos dos 12 filhos de Jacó. José era já evidentemente um dos preferidos, ou se não o preferido de Jacó, pois era o filho do seu verdadeiro amor. Naquele instante, os irmãos de José perceberam que ele poderia ser uma ameaça. Não bastasse a preferência de seu pai, configurava-se também uma certa arrogância da parte dele, uma presunção de que ele alcançaria alguma posição importante na história que levasse-os a curvarem-se diante dele. Eles então arquitetam um plano: precisamos acabar com José. O texto bíblico narra então que José é vendido como escravo para viajantes forasteiros do deserto daquela região, vendido por uma merreca qualquer. Seu pai é enganado, pois seus irmãos levam a sua túnica suja e embebada de sangue de carneiro, para que seu pai achasse e pensasse que José estava morto. Vendido para aqueles viajantes, ele é revendido como escravo para o Egito. Mas diz o texto, na narrativa da história de José, que o Senhor era com José. E porque o Senhor era com José, mesmo escravo, José foi reconhecidamente visto por todos aqueles como um jovem de valor. Algo diferente nele chamava a atenção. Tanto é que foi trabalhar na casa do homem militar mais importante daquela nação, o Potifar. E não apenas foi trabalhar lá, mas Potifar reconheceu o seu valor e deu a ele o cuidado de todas as coisas. Diz o texto no capítulo 39 que Potifar se preocupava apenas com uma coisa: comer. O resto, tudo, estava aos cuidados de seu servo José. Diz o texto que José era um cara bonito. Diz o texto que José era um camarada visivelmente atraente. E não bastasse ser bonito, sua beleza se mostrava também pela sua inteligência, pela sua sagacidade nos negócios,
porque tudo o que José fazia prosperava, onde José encostava a mão, dava certo. José era um cara de sucesso. E isso fez brotar no coração da mulher de Potifar o desejo por ele. O desejo carnal, sexual, de trair o seu marido, e trair o seu marido com o homem em quem ele mais confiava. E diz o texto, versículo 8, que José recusou, dizendo: não, o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa, entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer grande mal e pecar contra Deus? José era, além de inteligente, além de sábio, além de bonito, era também um homem que, acima de tudo, temia o seu Deus e procurava fazer tudo o que era certo. Desta forma, a mulher, sentindo-se desprezada, sentindo-se ignorada, sentindo-se esvaziada de todo o seu poder atrativo e atraente, planeja então castigar José por ele não ter aceitado deitar-se com ela. Quando José foge de sua presença, literalmente, a mulher fica com sua capa e inventa uma história tola e inverídica para o seu esposo. E diz: olha aqui, o seu servo fiel tentou me seduzir. E a prova disso é a sua capa. Quando eu resisti a ele, ele fugiu. Mas aqui está a prova do seu servo fiel tentando seduzir-me. Aquele homem irou-se, aquele homem revoltou-se, sentiu-se traído pelo homem em quem ele confiou total e irrestritamente. E então entra o texto que lemos: este homem colocou José na prisão. Preso injustamente, acusado falsamente do que ele não havia feito. Mas a história de José passa necessariamente pelo cárcere. A história do povo de Deus passa necessariamente pelo cárcere. A Bíblia é retratada em inúmeras passagens por experiências de homens e mulheres que passaram por um cárcere. Daniel, Jeremias, Paulo, Silas e o maior de todos eles, Jesus. Preso, castigado, morto injustamente por erros e pecados que não cometeu. José nos ensina pelo menos 3 verdades maravilhosas de como um cárcere pode transformar a nossa vida. Como transformou a vida dele, como transformou a vida de Faraó, como transformou a vida de um povo inteiro. Pois não fosse esse cárcere, José não teria sido alvo do plano e do propósito de Deus para a vida de um povo, para a vida de uma nação inteira. Assim como aconteceu com Daniel, assim como aconteceu com Paulo e Silas, assim como aconteceu com outros tantos heróis da fé, não por forças musculares, não por habilidades intelectuais, mas como diz o escritor aos Hebreus, porque o mundo não dava nada por eles, o mundo não considerava nada neles, mas porque eles foram fiéis, Deus os exaltou. E hoje nós os temos como grandes homens e mulheres da fé. A diferença na vida daqueles que enfrentam a privação, a adversidade, a contrariedade, aqueles que são vítimas, e todos nós somos vítimas em algum estágio, em algum nível da nossa vivência, vítimas do medo, vítimas da culpa, vítimas da violência, vítimas da injustiça, vítimas de abuso, vítimas de calúnia, vítimas de desrespeito, vítimas da indiferença, vítimas da solidão. Todos nós, de alguma maneira, sentimos-nos vitimados pela contrariedade, pela adversidade. Obrigado.
Mas quando vítimas e quando vitimados, levanta-se um Redentor, levanta-se um Salvador, que vem ao nosso encontro e que estabelece a sua vontade boa, perfeita e agradável. Em meio à adversidade, José experimentou primeiramente a presença de Deus que não falha. Olha o versículo 21 logo em seguida. O 20 descreve a prisão, o 21 descreve a presença de Deus em meio às prisões. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. José destacou-se inclusive naquela prisão, e Deus é um Deus presente na prisão. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, quando jogados na fornalha em temperatura máxima. Nabucodonosor e seus soldados observaram que eles haviam jogado 3, mas havia dentro daquela fornalha 4. O anjo do Senhor os acompanhou, o anjo do Senhor os guardou. Assim como o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, assim como o anjo do Senhor tirou Pedro e Silas, assim como o anjo do Senhor libertou a Pedro, assim como o anjo do Senhor nos tem guardado em meio a tantas adversidades, o Senhor está presente. C.S. Lewis diz em seu livro sobre o sofrimento, de que o sofrimento é o megafone de Deus. Ele diz o seguinte: Deus sussurra em meio aos prazeres, Deus fala em meio à consciência, Deus grita em meio ao sofrimento. É quando Deus se torna mais presente, mais visível, mais atuante. É quando Deus se revela na sua forma plena, absoluta. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses: foi na minha fraqueza que Deus me deu força. É no meio da minha adversidade, quando o Senhor não retira o espinho da minha carne, que eu sinto a sua graça me fazer ir adiante, me levar além. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida cristã não é uma vida de prosperidade material. Como muitos insistem em afirmar, a vida cristã não é uma busca por alvos materiais, por riquezas deste mundo. A vida cristã é estar disposto a ser identificado com Cristo em seus sofrimentos e experimentar a graça que nos dá condições de prosseguir. E foi o que aconteceu com José. O Senhor estava com ele. Em meio à adversidade, nós podemos experimentar a presença de Deus. Mas não apenas isso. Em meio à adversidade, nós podemos experimentar a alegria que vem de Deus. É surpreendente. É surpreendente quando nós podemos ter alegria. Não alegria circunstancial. Não se trata do riso frouxo. Não se trata do semblante embobecido com as circunstâncias da vida. Mas é um coração fortalecido que, ainda que choremos, dormimos com a esperança de que o dia melhor virá. Veja lá no capítulo 40, no versículo 6 e 7. José estava preso e logo fez amizade com seus companheiros de prisão. E ali encontrou 2 homens, o padeiro e o copeiro do rei. O Senhor havia providenciado que José estivesse naquela prisão e pudesse experimentar a companhia de 2 homens que trabalhavam com o rei Faraó. E aqueles homens um dia foram pegos de sobressalto com um sonho. E ficaram muito aflitos com aquele sonho que tiveram. Primeiro, porque o sonho era assustador. E segundo, porque não conseguiam entender o que aquilo significava. E diz o versículo 6 do capítulo 40. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que o vosso semblante está tão triste hoje? Pense comigo. Só uma pessoa esperançosa pode olhar para alguém triste e dizer: por que você está triste?
É como se José dissesse: por que eu consigo ver no seu rosto tristeza? Olhe no meu. Você consegue perceber um tom de esperança na pergunta de José? Era visível, era perceptível que a presença, a conduta, a maneira de se portar em meio ao cárcere diferenciava-se da maneira como os outros se portavam. O Senhor era com José, e a presença do Senhor dava-lhe alegria em meio à contrariedade, a ponto dele poder ser instrumento de Deus para abençoar aqueles que estavam nas mesmas condições que ele, a ponto de os outros poderem ver no seu semblante algo a mais, algo diferente. E aí então eles disseram: tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse, olha as adversativas que eu sempre chamo a sua atenção para você observá-las. Mas José lhes disse: as interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que o conteis a mim. José tinha no seu coração uma alegria que não dependia do contexto, que não dependia das grades, que não dependia do sol, do céu nublado, que não dependia do dia chuvoso. José tinha sua alegria firmada no Deus a quem ele servia, e mais, sua alegria firmada naquilo que ele cria, Deus era poderoso para realizar. Naquele momento, José olha para aqueles homens assustados, porque um deles teve um sonho de que ele iria morrer. Depois, se você puder ler o texto, você vai ver, José interpreta, um deles seria salvo e o outro não. Imagina você ter um sonho revelado, dizendo: olha, a sua vida não vai durar mais muito tempo. Mas José teve a coragem de trazer à tona esta verdade, para revelar a glória de Deus no meio daquela tristeza, e mostrar por meio da sua face a alegria que vinha do alto. É muito interessante conhecer a história de alguns homens da história, a biografia, e uma das histórias que eu gosto muito de pensar quando eu falo sobre esperança é a história de Thomas Edison, o criador da lâmpada elétrica e de outros tantos inventos que temos aí, um dos maiores criadores da história da ciência. E diz a sua biografia, o seu filho falando da sua história, de que uma vez a sua fábrica pegou fogo. Imagina, um monte de coisas inflamáveis, poucos recursos técnicos, e um belo dia a sua fábrica incendiou e tudo lambeu de uma vez só. Seu filho, desesperado, assustado, começou a correr de um lado para o outro, procurando seu pai, temendo que ele estivesse no meio daquele incêndio. Em dado momento ele se deu conta, e seu pai vinha na sua direção, dizendo: filho, chame a sua mãe e mande ela chamar suas amigas, porque elas vão ver hoje um incêndio que nunca mais verão. O filho ficou parado, olhando para o pai, e disse: como assim? Corra antes que o fogo apague, porque é a última chance que elas vão ter de ver um incêndio desse tamanho. Depois que tudo já estava passando, o fogo já havia sido controlado, ele chamou os seus empregados e disse: olha, nós vamos ter que continuar trabalhando. Vejam tudo que vocês conseguem do rescaldo e vamos começar a tentar fazer algum dinheiro. É possível retirar algum dinheiro desse desastre. Vejam o que vocês conseguem salvar e levem para vender, porque nós vamos começar a trabalhar amanhã na construção de uma nova fábrica. E conta o seu filho que ele dobrou uma sacola de pano, recostou-a sobre a cabeça e foi tirar um cochilo. E o seu filho se admira da esperança e da alegria do seu pai em não desistir diante da adversidade. José olha para os seus companheiros e diz: por que vocês estão tristes hoje? Porque esta alegria nunca vai acabar. José tinha no seu coração a certeza de que em meio à adversidade, as provas e as lutas têm um tempo determinado para terminar. No capítulo 41, José passou cerca de 2 anos na prisão. Houve um tempo em que Faraó teve o seu sonho e ninguém conseguia interpretar.
Ele mandou chamar os sábios, os intérpretes, e ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Aquele companheiro da prisão foi até ele e disse: meu senhor, eu conheço um jovem, ele está lá na prisão. Uma vez eu tive um sonho e ele interpretou. E eu lembro de uma frase que ele disse: o poder da revelação pertence ao Senhor. Vale a pena o Senhor trazê-lo aqui. Faraó então mandou chamar José rapidamente. José veio, interpretou o sonho de maneira clara para Faraó. Faraó ficou abismado com aquela sabedoria, com aquela inteligência, com aquela clareza. E diz então o versículo 39 e 40 do capítulo 41. Depois o Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem, somente no trono serei maior que tu. Do cárcere para o segundo lugar mais importante da terra do Egito, porque o Senhor estava com José. Você deve saber porque José ocupou esta posição, porque na visão e no sonho que de Faraó teve, José revelou e trouxe à tona o fato de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José então recomendou: é melhor que nos 7 anos de fartura o Senhor guarde, estoque bastante alimento, para que seja possível sobreviver aos 7 anos de fome e de escassez. Faraó ficou tão impressionado com esta inteligência econômica, administrativa, que colocou José para ser o administrador, o ministro do planejamento do seu governo. O que aconteceu é que nos 7 anos, José acumulou, economizou, poupou, estocou tanto alimento, que naquela época o Egito conseguiu ser a maior potência de sua história. Os povos vizinhos vinham comprar dele o alimento necessário. E entre os povos vizinhos estava uma família que foi até o palácio para clamar e suplicar por comida. A família de Jacó. Seus irmãos foram até ele, sem saber quem ele era, sem saber o que ele estava fazendo ali, pediram um pouco de comida para sobreviver. José os reconhece. Como eu disse, é uma das histórias mais lindas de reconciliação e de reatar relacionamentos. Naquele dia especial, José os reconheceu e entendeu como que, por uma revelação clara e absoluta: agora eu sei porque eu estou aqui. Agora eu sei porque eu passei por tudo o que eu passei, para que a família de meu pai fosse salva, para que o povo de Deus fosse resgatado, para que a história de Deus na vida do povo fosse preservada. Nós não entendemos o porquê, nós não sabemos por quanto tempo, nós não discernimos as circunstâncias quando vivemos ela naquele momento. Mas chegará o dia em que nós poderemos dizer como José disse para os seus irmãos: todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Porque enquanto sofremos, podemos desfrutar da presença de Deus, da alegria de Deus, da esperança que vem de Deus. Pois tudo tem um tempo determinado para terminar. Depois de um tempo, José saiu da prisão para assumir o posto mais alto, apenas abaixo do soberano faraó do Egito, para governar, para redimir, para salvar, para ser o homem que Deus usou para dar continuidade à sua história. Hoje talvez você não esteja entendendo o vale pelo qual você está passando, mas nós cremos num Deus que tem um propósito em todas as coisas, e mesmo em meio ao vale sombrio, nós podemos ter a presença de Deus, podemos experimentar a alegria de Deus,
podemos experimentar a esperança que vem de Deus e confiar que um dia tudo passará. Deus seja louvado pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Eu sou o que sou, diz o Senhor. E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É este Deus a quem servimos, a quem adoramos, que é digno do nosso louvor. Que esta semana comece e o nosso coração esteja nutrido e sustentado na certeza de que, seja o que for, aconteça o que acontecer, o Senhor está conosco, sua alegria é real, sua esperança é viva e os seus propósitos são fiéis. Vamos ficar de pé?